de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida. Nivanda, na realidade são vários casos, né? Eu vou tentar resumir aqui, mas assim, Sim, deixa eu te contar, a do magnetismo de São José da Mata foi o primeiro a ir para além, né? Foi o primeiro a estudar e fiz todo o curso básico. Depois a gente visitou Leão, fez estágio, até quem foi nossa supervisora aqui foi a Adriana, né? E depois a gente foi estudando mais um pouquinho, aquela coisa toda, ainda estamos no caminho, né? Que é uma ciência não tem. E a gente despertou alguns interesses em São José da Mata, que foram, né, dos meninos que moram por lá. Um deles é Miguel, e aí eu tive que vir para Sapé por conta do concurso da minha esposa, aquela coisa, pedir transferência para cá, que eu sou funcionário público, e ficou aquela vontade dele trabalhar, né? E ele ficou lá, ele acabou encontrando um centro pequeno, para você ter uma ideia, o tamanho do centro. Quem já visitou além, tem aquela parte da cozinha, né, de quem toma café, e tem aquela parte dos livros lá do atendimento fraterno. É daquele tamanho o centro. Você vê o espaço como ele é, né, assim, em relação a além, é pequeno. Eu acabei doando uma marca para ele, e aí a gente começou a conversar sobre a atuação dele no magnetismo lá. Que eles começou justamente tentando, né, em colocar o passe magnético, o magnetismo dentro da casa espírita, e a gente sabe que tem uma tradição, né, que se formou, né, o passe, que é a imposição de mão, que é uma das técnicas do magnetismo, mas ela acabou conseguindo, e aí o relato que ele traz para a gente, que eu achei bem interessante, na realidade, são os testemunhos dos médiuns. E aí bate com o que Leon Denis fala, né? Que na hora que ele está trabalhando, tem uma média do lado dele, e teve um caso lá que me chamou bastante atenção, porque é como se fosse a prova, eu gosto muito desses relatos, Adriano, como se fosse a prova cabível de que o magnetismo ele funciona. Em que na hora que ele estava magnetizando, dos irmãos menos felizes, né? Vou usar outra palavra, não queria desacoplar da pessoa que estava lá. E o médico dizia que ele se agarrava à maca. Imagine você. E perguntava o que é que ele estava fazendo, porque justamente ele estava dando um dispersivo a parte de trás da nuca, né? Como a gente sabe, aí a parte da coluna vertebral da gente ela é muito interessante de se estudar. E ela via ele e dizia assim: estou ficando meio que sonolento. O que é que você está fazendo? Por que é que você está fazendo aí com esse monte de gesto? E ele justamente desesperado para que continuasse com a simbiose magnética, né, imantada, que estava justamente com o assistido. Aí eu fiquei impressionado com esse relato. Outra que ele disse assim, Zé, a gente estava lá trabalhando e tão descrente na vida, assim, achando que nada estava acontecendo, o espaço tão pequeno, uma multidão de gente para ser atendida, e de repente veio um mentor da casa, olha só, que coisa interessante. E que disse para eles assim: vocês não sabem, né, pelo espaço, não. Vocês não sabem a dimensão do trabalho de vocês. Menina, eu fiquei assim, nossa senhora, né? E isso é uma lição. Como Leon Denis, assim, Leon Denis diz, se você colocar um médio do seu lado na hora que você estiver magnetizando, ele vai enxergar, né, ele vai ver, tem a visão psíquica, né, a atuação. E aí foi uma lição para mim que eu tirei, assim, como a Adriana falou, tenha fé, você é imbuído de bons sentimentos, você se colocar à disposição, estudar, tendo, né, essa consciência. E uma coisa que ele fez lá, que eu achei assim, eu não vi, eu só vi isso no biomagnetismo, que é utilizar uma pessoa no lugar de outra à distância. Aí você for procurar isso na literatura. É uma situação que uma menina estava doente, então a médica sabia o nome da pessoa direitinho, não colocaram no papel nem nada, que é comum em centro você colocar no papel, né, o endereço, a data de nascimento, né,
Normalmente se coloca ela num... Ou se não, se coloca... E a pessoa ficou deitada na maca, como se passando pela assistida. E depois ele relatou que justamente a pessoa foi beneficiada, né? E que realmente aconteceu o magnetismo, né? Que essa médica que atua lá com eles, eu acho interessantíssimo isso, né? Eu não tenho essas visões psíquicas apuradas, mas essa é a prova, né? Como diz Leon Denis, a experimentação, e como diz Kardec, né? Que o Espiritismo ele tem diz uma frase bem interessante, seria a prova cabível, incontestável, algo assim, de que... Então, esses relatos que a espiritualidade traz, de que a coisa está funcionando, ou que os médios trazem, ou essas experiências que são feitas, muito me chama a atenção até para procurar na literatura, né? Até que ponto eu me passo por Adriana Rocha, me deito numa maca, e ele vai lá e magnetiza, como se fosse o endereço vibratório daquela pessoa. É um caso a ser estudado, é um caso a ser levantado. Aí depois eu nem esqueci até de perguntar para ele, onde danado você tirou isso? Que ideia foi essa? Será que foi uma intuição? Aí quando eu fui ver no biomagnetismo, as pessoas justamente também, depois eu passo até no grupo da Além, para quem está estudando, elas fazem isso, né? A pessoa vai lá e faz todo um diagnóstico à distância da pessoa, no biomagnetismo. É muito interessante que para mim é tudo magnetismo, eu não vejo, não, né? E a pessoa se deita lá e diz, será que ela assistiu algum vídeo dessa maneira? Antes do magnetismo, meu pai estava muito doente, na realidade ele teve câncer, né? Ele não sabia nem como atuar enquanto magnetizador, mas eu coloquei, depois da quimioterapia, ele sofria muito à noite, aí a Adriana pegava a mão direita dele com a minha mão direita, a minha mão esquerda com a minha mão esquerda, e fazia exercício de respiração e pedia que ele ficasse calmo. Você imagina a pessoa sofrendo com todas as agruras da quimioterapia. O incrível era que ele adormecia nos meus braços. Quer dizer, naquele momento ali, imbuído de uma boa vontade, embora não tivesse todas as técnicas necessárias, de certa maneira já estava sendo utilizado. E como você bem falou, Nivanda, quando a gente se dispõe a trabalhar, vem alguém para nos ajudar. Então, esses são os relatos de hoje, né, gente? Assim, eu achei incrível os relatos. Eu vou terceirizar o meu relato aqui. Vou pegar de Miguel e trazer, mas que é um caso para se perguntar, né? Nivanda? TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili, ai, lili, ai, lo.